Pedro nascemos no meio dos automóveis, acho que nos está no sangue. Os meus pais gostam, os pais dele gostam. Como é que nós não havíamos de gostar, não é? Quando nos dão o bichinho, ele morde e nunca mais nos larga. Nós devemos nos ter conhecido em pequenos, em passeios que fizemos em comum, em que brincávamos, se calhar. Mais tarde voltámos a cruzar caminhos quando o Pedro se candidatou ao Clube Português de Automóveis Antigos, à direção, e eu fui votar e voltámos a reencontrar. Quase que por uma semana que nascia dentro de um Fora, por isso basicamente nasci dentro de um carro antigo e toda a vida acompanhei o meu pai nos carros antigos, nos ralis. Os carros antigos neste momento fazem parte da minha vida. Um automóvel antigo não é um automóvel antigo, é um estado de espírito. Hoje em dia já não sei viver sem carros antigos, também já não sei viver sem a Margarida e acaba por ser uma junção de gostos e uma oportunidade muito gira de fazermos uma vida feliz rodeada daquilo que mais gostamos. O meu nome é Margarida Patrícia Correia. O meu nome é Pedro Filipe e conduzimos o Dima. Este carro sempre foi visto na família como, sem dúvida, um carro emblemático que nunca pensámos tê-lo. Infelizmente, o antigo proprietário faleceu e a família decidiu vendê-lo e nós vimos aqui uma oportunidade única de ter uma peça de história, não só do Porto, mas também de Portugal, na nossa família, porque os carros fazem parte da família. E antes de termos sequer o carro, estávamos em conversações, o Pedro foi fazer umas compras de Natal e é engraçado que entrou numa loja de velharias, de memorabilia, tudo, e encontrou o espólio do próprio piloto do carro, do Elísio de Melo, onde nós temos fotografias do carro a correr, fotografias dele a divertir-se com o carro, fotografias dele com o Dionísio Mateu, temos taças do carro, o fato e o capacete com que ele corria, ou seja, tivemos acesso a todo este espólio antes sequer de comprarmos o carro e o Pedro fez muito bem, comprou. E foi um Natal bastante divertido e estávamos com aquele sentimento de será que o carro vai ser nosso? E estávamos com uma alegria interior de poder sequer ter a oportunidade. Depois, passado uns 2 meses, foi num passeio que estávamos a fazer, recebemos a notícia que o carro iria ser realmente nosso. Bem, eu passei o fim de semana todo com um sorriso nos lábios porque eu não queria acreditar que iria poder sequer conduzir o carro, quanto mais tê-lo, e foi uma alegria fantástica para todos, para mim, para o Pedro, para as nossas famílias, saber que íamos ter este pedacinho de história em casa. Este Dima surgiu fabricado pelo Dionísio Mateu, que era um catalão que vivia cá em Portugal e que nos anos 50, no início dos anos 50, em 1950, quis comprar ao Emílio Romano, um piloto que correu nesse circuito do Porto, um Cisitalia, que era na altura um automóvel de corrida muito bom. Na altura ele ofereceu 100 contos pela compra do Cisitalia, mas como não conseguiu chegar aos 200 contos que o Emílio Romano queria, decidiu ele próprio fazer um carro. Fundou a marca dele, Dionísio Mateu, DM. Na altura era Dionísio Mateu Dima. Construiu um chassi tubular para o carro, já com a ideia de tentar copiar o Cisitalia que viu e que tanto queria. E então pegou também numa mecânica de um Fiat 1100 e usou uma transformação que havia da Stanghellini, que era uma marca italiana também muito boa, carros de competição, fazendo com que o carro ficasse com cerca de 60, 70 cavalos naquela época. O carro tem uma relação peso-potência muito interessante porque a carroceria é em alumínio, suportada por esse chassi tubular que também faz com que o carro seja mais leve. Melhoraram também os travões, que são de tambor, fazendo com que o carro ficasse mais eficaz nas corridas. O Dionísio Mateu, embora fosse um mecânico excelente e tinha uma empresa ligada às construções mecânicas, concluiu que nunca teria a habilidade para correr num grande prémio, como o Grande Prémio de Portugal ou o Circuito do Porto.
Então convidou o Elísio de Melo para piloto do carro e fez com que ele se tornasse também sócio da empresa DM. O Elísio de Melo era um senhor conhecido por ser um bom vivant, era um dandy da época que, como tinha dinheiro, embarcava nestas aventuras e quis fazer uma carreira de piloto. Temos aqui o capacete do Elísio de Melo, uma peça que nós guardamos junto do carro, vamos pôr dentro de uma vitrine, vai sempre acompanhar o carro porque faz parte dele e queremos guardá-lo com carinho. E o Pedro tem aqui com ele o fato do Elísio de Melo, em que ainda consta aqui uma costura de um acidente que ele teve no Porto em 1951. Rasgaram o fato e costuraram o rasgão, que ainda é visível hoje como marca do acidente. Durante o circuito, registou-se um acidente aparatoso que fez passar entre a assistência um arrepio de emoção. O carro número 26, conduzido por Pierre Larroux, ao desfazer a curva na Avenida da Boa Vista, tocou nos fardos de palha que ladeavam a pista e atirou-os a grande distância. Logo a seguir, surgiu o corredor Elísio de Melo no carro número 1. O volante português impressionou-se e tentou fazer uma manobra rápida. O carro, despistando-se, chocou com grande violência nos fardos e deu uma volta sobre si. O circuito de Vila Real é para mim o ponto máximo da história que eu tenho com este carro, o ponto mais feliz. Não só porque estava a levar novamente o carro a umas origens onde ele fazia parte daquilo, de toda a festa, é para estar ali, para correr ali, sem dúvida. E para mim foi fantástico poder levar o carro e conduzi-lo. Tive algumas aventuras. Primeiro, sabia que o carro me podia dar uns pequenos sustos, não é? É um carro de alumínio, extremamente leve, em que anda muito e os acidentes podem acontecer. Na primeira voltinha que dei, como o carro tinha feito uma revisão, o carro começou a queimar qualquer coisa com a utilização, começou a queimar um bocadinho mais de óleo que tivesse ficado noutro sítio ou um bocadinho de tinta que estava lá e então começou a deitar um bocadinho de fumo. E eu estava na segunda volta do circuito e disse: o carro está a arder. E então encostei só para verificar. Não aconteceu nada, tudo passou, foi só mesmo o susto. E a segunda voltinha foi muito engraçado porque pude-me fazer acompanhar do sobrinho do Elísio de Melo, o senhor extremamente simpático e que ficou com uma alegria imensa de poder novamente andar no carro em que o tio tinha corrido. E para mim foi um privilégio podê-lo levar e divertimos-nos imenso os dois. No Natal deste ano passado, eu e a Margarida, conforme vamos fazendo nos últimos anos, decidimos tirar um carro ou outro para sair, para passear no dia de Natal e tivemos um pequeno acidente. Uma vez que tínhamos que retocar o carro, decidimos então devolver o carro à origem e retirar uns piscas que existiam à frente, dar um aspecto ao carro mais original, conforme ele apareceu com esta segunda carroceria em 52. Eu acho que este carro representa muito o triunfo português, porque surgiu de um sonho de alguém que queria pertencer à história das corridas e que queria fazer parte desse mundo e, apesar de ter tido um entrave por não chegar a acordo de valores, disse: não, eu vou seguir este meu sonho e vou fazer carros de corrida e vou colocar um piloto a participar no meu carro de corrida. E acho que isso tem um grande valor, que é o chegar atrás dos sonhos. E este carro pertence ao Porto, exatamente, ao Porto e ao Norte, porque ele correu tantas vezes no circuito da Boa Vista, em Vila do Conde, Vila Real, que é um pedacinho da história portuguesa que aqui está, da história das corridas, e que me dá um gosto enorme poder preservar e manter e também usufruir um pouco dele, porque é para isso que os carros foram feitos, é para andar na pista, para andar na estrada e nós temos que os aproveitar e levá-los a passear e eles levarem-nos a nós também. O maior gosto que eu tenho neste carro é, ao domingo de manhã, enquanto está bom tempo, pegar no carro, descer a circunvalação, a estrada da circunvalação no Porto, onde o carro correu,
parar o carro na rotunda do Castelo do Queijo, onde há um café que faz esquina, tomar o meu café, estar sentado na esplanada a olhar para o carro e olhar para a rotunda e imaginar que aquele carro, naquele sítio, foi extremamente feliz. E isso, para mim, sendo um carro do Porto e um carro da minha cidade, acho que é fabuloso.